Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Olha que saudade, hein? Voltamos de umas férias longas aí, mas ó, estamos de volta com muita novidade para você, morador do Ipiranga, e para você que assiste o nosso programa, que compartilha aí, que ajuda, né, a crescer cada vez mais esse Pod Ipiranga. É muito bom andar pelas ruas e ver as pessoas falar: olha, o Pod Ipiranga é sucesso, olha, quero ir no Pod Ipiranga. Isso pra gente fortalece cada vez mais a gente trazer notícias para vocês e muito mais para vocês, tá? Antes de a gente começar o programa, que hoje o programa tá recheado, mês da mulher, só tem uma mulherada aqui dentro do meu estúdio hoje. E olha, eu quero falar aqui do nosso jornal impresso, que é o jornal que vai aí na casa de vocês, no empreendimento de vocês, na loja, no comércio, enfim. Se vocês quiserem participar desse nosso projeto, que é o Jornal Impresso, a cada 15 dias tem 15 mil exemplares aí distribuídos pela região do Ipiranga. Se você quiser fazer uma publicidade, alguma coisa, chama a gente aí nas redes sociais, @podipiranga, @Nova Gazeta do Ipiranga, e aí a gente vai dar todas as coordenadas para vocês, tá? A questão de valores e tudo mais, tá bom? Então, essa semana aqui teve um encarte aqui da Engenharia Construir, que foi muito bacana, é uma engenharia que é a construtora que tem no bairro, que faz empreendimentos maravilhosos no bairro do Ipiranga. Olha que bacana, tá? Então, se você quiser também tiver um encarte aí, quiser colocar dentro do nosso jornalzinho também, a gente faz isso, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar aí dessa danada que está assustando muita gente. Eu convidei aqui 4 mulheres empreendedoras, 4 mulheres maravilhosas que se juntaram, né? E elas vão falar um pouquinho dessa comunidade que elas fizeram aí, que é a Contiquá, né? Comunidade. Elas vão falar hoje sobre um pouco da reforma tributária que está assustando muita gente, muitos empreendedores, e elas, olha, mulheres empoderadas mesmo, né? Nessa Semana da Mulher, eu quero aqui parabenizar a todas as mulheres do nosso país, do nosso mundo, pelos dias, e eu falo para eu até aqui nos bastidores, eu estava falando para as meninas aqui, como é duro ser mulher, né? Mas são mulheres guerreiras, são mulheres empoderadas, e que, poxa, depois que agora que elas vão falar um pouco para vocês vão ver que realmente as mulheres, o lugar de mulher é onde ela quiser, não é verdade, meninas? É isso aí. Mas vamos começar aqui com o nosso programa de hoje. Eu quero que vocês primeiramente se apresentem aqui, as meninas do Contiquá. Eu tenho aqui hoje a Rose Ribeiro, a Domênica Fernandes, a Ana Paula Moreira e a Priscila Lemos, né? Que são as fundadoras aí do Contiquá Comunidade. E antes de mais nada, obrigado, meninas, pela presença de vocês. Acredito que hoje nós vamos desmistificar toda essa reforma tributária que está assustando todo mundo, né? Sim. Primeiramente, boa noite a todas vocês, a Rose, a Domênica, a Aninha que está aqui do meu lado, e a Priscila, que é tímida, mas está aqui só com o sorrisão linda e maravilhosa, né? Eu vou começar com a Rose, né? Meire é para os íntimos, né, Meire? Mas a Rose da Contiquá aqui vai falar só um pouquinho, vai dar o seu nome, de se apresentar aí para todo mundo conhecê-la. Eu sou a Rose Ribeiro, sou contadora, né? Tenho escritório de contabilidade, atuo aqui no Ipiranga e sou uma das fundadoras da comunidade Contiquá. Nós vamos falar um pouquinho da comunidade hoje para vocês entenderem como é o nosso trabalho. Obrigada aí pelo convite, viu? Num dia tão especial. Prazer, eu sou a contadora Domênica, tenho um escritório contábil lá na região de Cotia. Estou há 20 anos no mercado, ajudando os empreendedores a colocar os seus negócios para frente. Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui da região do Ipiranga também. Sou contadora há mais de 20 anos também. E sou mãe de 2 adolescentes já, quase adultos aí. Tenho um escritório de contabilidade junto com meu marido. E nas minhas horas vagas aí eu gosto muito de decoração de casa, de costura, artesanato, adoro essas coisinhas assim. Bom saber, hein? Bom saber que a gente tem umas coisas para fazer umas reforminhas. E a Priscila? Olá, meu nome é Priscila, sou contadora há mais de 10 anos, tenho um escritório de contabilidade há 3 anos. Nas minhas horas vagas eu gosto muito de praticar exercício físico, gosto bastante de nadar, gosto de estar com a minha família, os meus amigos, e também eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares, explorar aí a natureza e o mundão aí que é bem grande. Hoje a gente está aqui dividindo o microfone, porque tanta mulher aqui, acabou que a gente, né, deu uma ajeitadinha para caber todo mundo. E a Priscila também é bem blogueirinha, né, gente? Quem vai nas redes sociais dela lá vê ela bem blogueirinha, né, gente? É isso aí.
Isso aqui é mais realmente uma descontração para a turma saber quem são vocês, né? O que a Quantiquá ela pretende com tudo isso. Uma pergunta antes da gente entrar já na reforma tributária, para ver qual que esses estimam que está acontecendo, né? Eu queria falar um pouco da Quantiquá, né? Que é essa comunidade que vocês criaram, vocês 4 mulheres empoderadas criaram aí para ajudar as pequenas e médias empresas, né? Que têm dificuldade de fato, né, gente? Elas têm dificuldade, as pessoas têm dificuldade. Eu tenho dificuldade de entender muitas coisas. Claro que eu conto com a contabilidade, a gente sempre. E o trabalho parece que agora vai aumentar de vocês, né? Contabilidade já não é mais aquela coisinha, é a contabilista, não. Vocês têm um trabalho e um papel fundamental, né, nessa questão da reforma tributária. Mas antes da gente entrar lá na reforma tributária mesmo, eu queria que vocês contassem um pouco da Quantiquá, para que serve, por que ela foi criada, né? Quem vai contar aqui pra gente, para mim poder falar? Vai, a Meire, a Rose, né? Bom, a Quantiquá, ela surgiu em uma conversa, né, de nós 4, sentindo a necessidade que os pequenos empreendedores têm de alavancar os seus negócios. Então, nós começamos atuando com pequenas empreendedoras, mulheres. Hoje, nós atendemos pequenos empreendedores de todo tipo, não é Segmento, só... né? Exatamente, todo tipo, segmento, não só mulheres, homens também, enfim. Pequenos empreendedores a caminharem, né, por esse caminho dos negócios, né? Entenderem a burocracia, como abrir uma empresa, a responsabilidade, porque a gente vê muitos pequenos empreendedores abrindo um CNPJ, um MEI, sem ter noção, sem ter um acompanhamento. Muitas vezes esse CNPJ fica abandonado. E não dá sequência, não dá continuidade, E né? o pior, gerando uma dívida que é uma bola de neve. É muito comum a gente atender pessoas com dívidas de anos, porque não entenderam que ao abrir um CNPJ existia uma responsabilidade, teria que se cuidar, ter um olhar para aquele negócio, porque uma vez que você abre um CNPJ, você começa sendo um empresário. Então, esse empresário tem que ter uma responsabilidade e é esse conhecimento que a gente passa para esses pequenos empreendedores. Então, a Quantiquá, ela surgiu para isso, para ajudar os pequenos. Nós damos palestras, nós damos treinamentos, nós temos um Instagram, onde a gente ainda não começamos, mas vamos colocar ali cursos, né, para dar essa assessoria e esse suporte para os pequenos empreendedores. Que é extremamente importante, né? Sim. Porque como a Rose mesmo falou, as pessoas às vezes abrem lá o CNPJ até para formalizações de empregos, né, de microempresários, empreendedores e tal, né? E às vezes acha que aquilo abriu, acabou, e não é assim, como a Rose mesmo disse, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um entendimento também, e tem muita gente que larga no meio do caminho e cria-se uma dívida lascada, e depois para tirar aquilo a dívida, e tem que pagar uma coisa que realmente não usou. Então é muito importante realmente as pessoas ficarem atentas, né? E é legal, olha, parabéns pela essa união de vocês mulheres, porque eu percebo aqui que cada uma tem o seu escritório particular, não é uma coisa que é um escritório só unido, né? Isso é tão diferenciado, porque aqui vocês criaram essa comunidade realmente para ajudar as pessoas, né? Isso é bem bacana, é bonito, mais uma vez, parabéns, né? Porque aqui não tem disputa, né, de escritório. Não, olha, é meu, é teu, é dele, né? O cliente escolhe quem ele quiser, e através dessa união, vocês criaram essa Quantiquá, que é para realmente ajudar as pequenas e médias empresas, aí você que é empreendedor, é muito bacana. Vou pedir para o Guilherme, nossa produção aqui, colocar o arroba das meninas aqui da Quantiquá, da Quantiquá Comunidade, né? Vai colocar aqui para as pessoas que quiserem interessadas, né? Principalmente as ONGs, né, que sofrem bastante com isso, né, as ONGs que são, né, que não governam. A Ana cuida da minha, né, Ana, do Instituto, a Ana cuida da minha, do Instituto da Orlando de Lima, né, eu deixo tudo na mão dela, ela cuida, mas existe isso eu acho é bacana eu falar sobre as ONGs também, antes da gente começar aqui também. O que acontece com as ONGs? As ONGs já de antemão já avisa, né, organização não governamental, né, e é muito difícil a gente manter uma ONG hoje no dia de hoje, né. E os impostos são os mesmos, não é? Não, eu digo assim, impostos, eu digo com o contabilista, com o escritório de contabilidade, né? O que é a Quantiquá, né?
É bem bacana isso, viu? Já pensaram na parte de ONGs, fazer um preço especial para ONGs, porque o que as pessoas pagam por mês para o escritório de contabilidade, às vezes não é suprido, né? Às vezes a pessoa tem uma ONG lá para ajudar os velhinhos, às vezes a pessoa tem uma ONG para ajudar só as criancinhas, e não tem verba. Ali é feito porque precisa gerar esse CNPJ, né? E às vezes não vem uma verba suficiente para ter essa demanda. E às vezes a pessoa também não tem dinheiro para ficar bancando aquilo e morre na praia. Sim, Morre na praia. mas O que a exatamente. Contiquá tem, né, em sentido às ONGs, né, porque a pessoa que é empresária, ela sabe que ela vai ter que pagar o escritório de contabilidade, nos preços normais, os honorários, tal, direitinho. Mas e as ONGs que não tem condição? Vocês têm alguma coisa especial para isso? O que vocês me contam sobre isso? Então, Darlan, na verdade, a nossa comunidade ela existe para dar esse suporte. primeiro entendimento sobre como funciona o mundo dos negócios. Mas todos que passam pela comunidade, eles já têm um tratamento diferenciado. Né? Então, a gente entende que as pessoas que passam pela comunidade, elas precisam de um apoio, elas precisam de um incentivo. Então, a gente já trabalha com esse olhar de oferecer um valor diferenciado, porque o nosso primeiro trabalho é dar esse entendimento. A partir dali, obviamente, né, a pessoa começa a caminhar e ela vai precisar no futuro de uma consultoria. Né? Então, a gente já pensa neste momento em que ela precisa de uma consultoria e oferece um trabalho diferenciado com um valor também Mais reduzido. acessível. Parabéns, Exatamente. porque de fato a gente olha por aí e as pessoas falam, não, elas estão me cobrando muito caro. Não digo vocês, né? Porque eu ando no meio da mulherada aí, do meio do pessoal que tem as ONG, eles falam, poxa, Dana, você tem alguém para me indicar de contabilidade? Porque eles estão cobrando muito caro. E a gente não tem dinheiro para pagar todo mês ali, né? É uma coisa que é uma questão a ser questionada até com os órgãos governamentais, né? Pelas ONGs, porque eu acho que isso deveria ter algum benefício, né? Porque está ajudando alguém, eles têm que pagar para ajudar alguém, né? Complicado, né? Mas a Contiquá tem a solução para vocês, viu? Tem a solução que eu sei que as meninas são super bacanas e flexíveis. Vamos lá, gente. O que é a reforma tributária? O que é, né? Vamos começar assim. O que é a reforma tributária, né? Ela realmente é tão grande assim? Domênica? Pode falar, Domênica? Que a Rose é faladora aqui, né? Deixar ela tomar conta do programa. Ela é das minhas, Mas a Domênica também manda muito bem. Ela manda bem, manda Sou bem. faladeira também. Depois nós vamos passar ali para blogueirinha, né? Tá, nós vamos dar um jeitinho. Fala pra gente, Domênica. A reforma tributária é tão grande assim? Como é que é essa situação dessa nova reforma? A reforma ela é muito grande, né? E ela vem realmente para modificar o consumo, mas a gente pode pensar nela como uma reforma de uma casa, né? Então você começa reformando o banheiro, daqui a pouco você vai falar, não, vou reformar a sala, vou para a cozinha, e não para nunca. E aí a gente se depara às vezes com a reforma, a gente fala assim, o que eu fui inventar, né? E é mais ou menos a mesma coisa a reforma tributária. Nós temos um regime tributário mais complexo de todo o mundo, entendeu? E precisa dessa renovação. Porque muitos municípios, muitos estados, e cada um com a sua taxa, com a sua taxa, com né? os seus regimes, e muitas regras diferentes, que até dificulta isso para o próprio contador, imagina para o consumidor, né? Então, ela é muito grande, e ela começa de 2026, e ela finaliza em 2033. Então a gente tem esse período de 2026 até 2033 para reformular, alguma coisa já vigente já vai valer? Então, a partir de 2026 agora já é o teste, eles estão fazendo os testes. 2027 já é dada a largada da reforma tributária. E aí, aos poucos, as pessoas vão se enquadrando. Mas 2027 já tem que ir entrando no regime já, principalmente as empresas de presumido e lucro real já vai entrar de largada. E o Simples Nacional, em setembro, vai começar já a ter que mudar a visão dele, porque ele vai decidir se ele entra na reforma ou não. Então, ela vai indo aos poucos até 2033, onde que vai estar tudo já 100%. E aí, de 2033, valendo, né? Já, e é ali, 2027, né? Não, até 2033, na verdade, é para toda essa reformação todo mundo já saber o que vai fazer, o que não vai, né? Exatamente. Mas isso é muito importante, porque tem muitos empresários, a gente percebe, pequenas empresas, empreendedores, quebrando por não saber administrar seu próprio negócio.
Exatamente. E me fala uma coisa, o que muda no sistema atual? Eu acho que a bonita ali, a blogueirinha, ela pode falar para a Pri. Pega meu microfone aqui, Pri. Pega o dela ali, porque se tiver alguma uma contrapartida, eu já falo aqui também, né? O Hoje- que muda no sistema atual e por que o Brasil decidiu mudar agora, né? Porque isso já vai implementado em alguns lugares, né? E por quê? Fala pra gente. Hoje o que muda no sistema atual? Hoje nós temos diversos impostos de produto e consumo, né? Que é o PIS, COFINS e ICMS, ISS. Várias siglas, né? Isso, e várias siglas, Ainda, né? né? E cada imposto tem um modelo ali como você calcula a alíquota. Então, com a reforma tributária, vai substituir vai substituir todos esses impostos, que vai ser o IBS e o CBS. E aí, com a reforma tributária, vai se substituir esses impostos, né? O Brasil, o governo decidiu fazer toda essa mudança, né? Há mais de 30 anos que não tem essa mudança na reforma tributária. Com isso, a alíquota, provavelmente ela vai aumentar, dependendo do tipo de negócio, dependendo do tipo de serviço. A alíquota ela vem aumentar. Mas a reforma tributária, eu entendo que ela vem um pouco ali para simplificar o modelo ali de como que vai ser calculado os impostos, porque hoje cada imposto ali que está dentro do IBS, CBS, do CBS, a gente precisa analisar como que é feito ali cada cálculo do imposto. Também vai acabar a guerra fiscal do ISS, né? Porque cada prefeitura tem um jeito de tem a alíquota de calcular o ISS. E aí fica como a Domênica falou, né? Fica Isso. uma coisa só, né? Senão você passa Isso aqui, São mesmo. Paulo é um lugar, Minas é outro jeito, Isso. né? Com a Que reforma bacana tributária, o ISS ele vai ter uma alíquota ali fixa ali para as empresas. Então, acredito que ela vem para simplificar. No começo vai ser assim difícil, né? As empresas vão se adaptando aos poucos, mas acredito que até 2033 aí as empresas elas vão conseguir se adaptar com a reforma tributária. E quem vocês acham, meninas? Quem mais vai sentir com esse impacto? Quem vai sentir mais com isso? Ali, o setor de serviços é um dos que mais vai sentir, porque ele não tem muita aquisição Porque, assim, com a reforma, não vai ter mais a cumulatividade, que é pagar o imposto ali sobre o imposto, né? Você vai conseguir descontar tudo que você compra, você desconta na hora de pagar o seu imposto. Então, ele vai ter ali um cálculo para ser feito. E o setor de comércio, por exemplo, indústria, eles têm os insumos, as matérias-primas, têm as compras que eles fazem, que eles conseguem abater no final. Mas o setor de serviço, ele não tem muito essa entrada. Ele praticamente só presta serviço e não tem um gasto anterior. Então, com ele, o impacto é um pouquinho maior. Mas, para isso, haverão algumas alíquotas que o pessoal já está, assim, do governo, tentando fazer uma redução, né? Ter alguns incentivos para quem é do setor de serviço, por exemplo, o pessoal da saúde, às vezes tá sendo estudado ali, mais ou menos uma redução de 60% na alíquota deles, né, na hora de fazer o cálculo. Então, eles são os que vão sofrer um pouquinho mais ali com a reforma. Eu acho engraçado, né? O governo ele facilita para eles e dificulta para a gente, né? Porque queira ou não queira, para eles vão facilitar, porque existe que eu conversando um pouco com vocês, não lembro o nome, que é um nome meio complicado, mas que você vai passar vai pagar lá, já vai descontar o valor lá do governo, quer dizer, na hora já vai ser descontado. Conta um pouco mais sobre essa como é que chama? O sistema Split Payment. Split Payment. Split Payment. Payment. Que já começa errado no Brasil, né? Já começa errado no Brasil, né? A gente tem que falar em português, né? Split Plan, né? Olha só que loucura. Mas esse tal desse Split Plan já quer dizer que você já vai pagar a conta lá, já vem descontado já a taxa do governo, né? Que eu acho incrível, é legal, tal, que já vem tudo descontado, porém a facilidade que eles têm para fazer as coisas para o governo é incrível, né? Com relação aos money aí, né? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Como que vai funcionar o Split Payment? O Split Payment ele inicia em 2027 também, mas ele vai iniciar ali como teste, não vai ser como obrigatoriedade para as empresas, né? O governo vai iniciar. E aí o Split Payment, como que ele funciona? Você vendeu a sua mercadoria ali, hoje você vende a sua mercadoria, você recebe o valor líquido ali da sua venda, né? E aí a gente acaba utilizando ali o valor do imposto que a gente vai pagar daqui 20, 30 dias como um fluxo de caixa temporário. Sim. Com o Split Payment não será mais possível você fazer esse fluxo de caixa temporário. Por quê? Quando você vende a mercadoria, no momento que você
no momento que o prestador pagar Já a desconta já mercadoria, o valor isso, dele. a instituição ela vai analisar ali qual que foi o valor do imposto, então ela vai repassar o valor do imposto para o governo e o valor líquido ali para você que vendeu a mercadoria. Então, o governo ele está desenvolvendo esse sistema aí para diminuir a sonegação dos impostos e também para diminuir a questão dos pagamentos dos impostos, né? Porque muitas empresas vai deixando imposto, não paga, vira uma bola de neve, e quando está uma bola de neve, as empresas elas vão lá e parcelam. Com o split payment, alguns impostos não serão mais possível, né, fazer essa jogada aí de fluxo de caixa temporário e deixar o imposto para pagar depois também. Uma loucura, né? É bom, né? O split payment aí, split payment é bom, né? Não vamos falar que não é bom, né? Vai atrapalhar um pouco, né? Quem tem a cabeça mais durinha, né? Eu acho que esse período que é de 2027 até o 2033 para regularizar isso aí, eu acho que as pessoas também têm que começar a se organizar também, né? Porque queira ou não queira, muita gente realmente, de fato, usa esse dinheiro, né, para fazer um fluxo de caixa, né? Ter estoque, depois vai se pagando. Mas tem muita gente, como a Priscila mesmo disse, que não paga os impostos, né? Ele vira aquela bola de neve, você ganha aqui, mas você perde tudo ali, né? Então, o split price aí, ele não é ruim, até que as pessoas se organizam também, né? Então, é legal, é uma dica incrível que as meninas estão dando aqui, para você realmente ficar antenado. Se tiver algum problema na tua empresa aí, chama as meninas aqui do Quantiquá, que elas vão resolver e da melhor maneira possível, porque elas são incríveis mesmo. O empresário vai precisar prestar bastante atenção no fluxo de caixa dele, entendeu? Porque se ele não conseguir organizar tudo isso, aí ele vai começar com essas devendo ali para fornecedor, e aí vai virar outras bolas de neve. Então, é isso que eu disse, é de uma maneira da pessoa se organizar, né? Isso. Né? Porque também se abrir um negócio e ficar devendo para todo mundo, também não tem porquê, né? A não ser que você for golpista, igual a rapaziada lá do Banco Master, né? Que tá aí solando a nossa sociedade aí, né? E fizeram de propósito para dar uma arrebentada na população mesmo, né? Quem acreditaram neles. E a questão disso aí que eu falei, é se organizar de fato para que essas novas reformas não criem atrito dentro da própria empresa, né? Porque isso pode gerar um grande atrito dentro de sócios, né? É até bom que as pessoas vejam o que realmente de fato acontece. Agora uma pergunta bem legal, uma pergunta chave, eu não sei quem vai me responder. A reforma tributária, ela vai aumentar ou diminuir os impostos? Fazer um rodízio, tá bom, todo mundo tá falando, né? Ô, Meire, fala pra mim assim, a reforma tributária, ela vai aumentar ou diminuir o imposto? Uma pergunta que não quer calar, porque a gente, quando a gente fala de governo, a gente fala só tira da gente, né? Só tira, nós vamos inventar mais coisas. Porém, tá inventando essas siglas ICE, não é? O IBS, EBS, tô aprendendo com as meninas. Mas estão sendo criadas essas novas siglas para a mais ou estão tirando outras? Me fala um pouco sobre essa mistura e se vai aumentar ou diminuir os impostos. Bom, a reforma tributária, como as meninas já disseram, é a substituição de alguns impostos pelo IVA. O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. O IVA é dividido em dois impostos, IBS e CBS. Né? CBS é a parte federal, IBS é a parte das prefeituras. Se vai aumentar ou não, vai depender muito. A reforma tributária, ela traz situações particulares para as empresas. Por isso, a importância de hoje se verificar qual a sua posição, qual a posição da tua empresa, para saber estrategicamente por onde andar para pagar menos. Sim. Então, não é algo engessado do tipo, as empresas vão pagar menos ou mais. Não, vai depender de muita coisa. Então, por exemplo, uma empresa, uma indústria, ela adquire insumos para produzir. Então, desses insumos, ela vai ter crédito. E esses créditos vão abater o débito na venda. Então, ela vai poder ali contrabalancear e diminuir a carga, porque não vai ser mais imposto sobre o valor agregado. A revenda, a mesma coisa, comprou da indústria. Então, ela tem bastante crédito, ela vai abater esse crédito na hora da venda. Então, vai, dependendo da situação, estrategicamente, conseguir pagar menos impostos. Assim, o setor, como as meninas disseram, mais impactado negativamente é o setor de serviço.
Alguns serviços, eles vão ter benefício e diminuição da alíquota, né? Então, serviços de saúde, né? Algumas situações, até nós, contadores, né? Advogados, vão ter benefícios de redução da alíquota, mas não são todos os serviços. Então, os serviços que não tiverem esse benefício, eles vão acabar tendo a alíquota cheia, que ainda não foi definida, e não tem muito crédito, porque para prestar um serviço ele não adquire muito insumo. Então, esta parte de serviço vai ser mais impactada e acabar pagando mais impostos, dependendo da estratégia que usar. Por isso, muito importante as empresas estarem acompanhadas com profissionais que estão se atualizando para poderem mostrar ao setor e a estratégia melhor para conseguir diminuir a sua carga de imposto. Então, não é uma coisa engessada. Não diminui nem aumenta, vai depender de cada situação específica. É bem esclarecedor, né? Mas perigoso, né? Para quem não tem entendimento, né? A gente volta a bater na tecla ali. Precisamos estudar, precisamos de vocês, né, os contadores, né, que agora tem um papel fundamental, de protagonista vocês estão tendo um papel agora nesse momento, né? Aquele que fizeram coadjuvante, fala de contador, imagina, contador, né? Não vai contar nada, precisa de contador, para quê, né? Os inteligentes de plantão, né? Falavam assim. E eu não acho, eu acho que vocês têm um papel fundamental, até protagonismo dentro de qualquer empresa, né? Porque é através de vocês que vão ver lá como é que está a situação, o controle das coisas, o que pode, o que não pode, né? Porque tem muita gente, empresários aí, que acha que é contador, é diretor, contador, tem várias funções, né? E no fim acaba que o trabalho para vocês fica pior, né? Porque quando vira aquela bola de neve, tem algumas soluções que não tem como, né, ser solucionada, né? De monte de emprego. Eu fico pensando assim, por exemplo, meninas, me tira uma questão, e a gente tem que falar a linguagem popular, né? Porque as pessoas precisam ter entendimento, né? Quando você fala com nomes difíceis, né? Como o próprio nome tá brincando lá, o Freak Track, né? Split Break lá, né? A gente falar de uma maneira mais simplificada, que é a voz, que é o que as pessoas entendem. Por exemplo, eu tenho lá um salão de cabeleireiro, né? Vamos dar um exemplo, tá, gente? Aqui nós estamos dando um exemplo. Tem um salão de cabeleireiro, e esse é um salão de cabeleireiro, eu não tenho uma empresa aberta, ou tenho uma microempresa aberta, total, tô lá, então entra dinheiro. Só que todo esse dinheiro que está entrando para mim, ele vai entrar para mim, certo? Só que esse dinheiro ele não é totalmente meu. Ele é dos funcionários, é para pagar fornecedor, então tem, né, paga fornecedor, paga funcionário, paga as pessoas que trabalharam nessa conta. Como que isso vai ser, como isso talvez deve ser feito? Porque agora eu vou cobrar de mim, né? Então eu vou distribuir para minha manicure, para minha auxiliar de cabeleireiro, para recepcionista, para o dinheiro que vai vir na minha conta, eu vou fazer essa distribuição. Esse dinheiro da minha conta, a partir do momento que eu tiro esse dinheiro da minha conta, ele vai ser cobrado um imposto. E aí eu mando para a menina, e a hora que entrar na conta dela, e vai tirar do imposto dela também, que loucura que é. Tá sendo uma loucura isso, né? E aí a gente cai naquela também depois do Simples. Como é que vai ser o Simples, para mudar do Simples pro... Me ajuda aqui, meninas. Né? A pessoa tem lá então vai ser um cerco, né? A Receita Federal, as pessoas... Vai ter um cerco por tudo isso, né? Então são duas perguntas em uma. Todos os impostos vai ser tirado da minha, quer dizer, de repente eu posso ser enquadrado numa denúncia, alguma coisa. Como que essa loucura em termos simplificados, que as pessoas possam entender, como é que isso vai ser gerado, Ana? Fala pra gente. Tudo vai depender ali do controle mesmo de cada empresa. A gente tem que pensar em cada empresa e a receita dela, né? Ela paga sobre a receita dela, não é o quanto que saiu da conta de um e do outro. Ela paga sobre o faturamento que ela teve, né? Então, no caso, não é você, cabeleireiro, né, que teria o seu MEI, que receberia todo esse dinheiro. É o salão que ele vai ter a receita dele, ele vai deduzir ali tudo que ele vai pagar, né? Não, porque eu digo isso, porque o Brasil é o Brasil de todos, né? É uma bagunça lascada, né? Então, às vezes, é que nem aquele pessoa, hoje que faz um evento fora, empresta sua maquininha que eu quero levar da tua empresa. Aí a pessoa empresta lá, né? Eu pago juros, pago as coisinhas lá. Aí vai lá, você faz uma festa na comunidade lá, passa aqui no cartão, bebida, tal, nos bares, restaurantes, né?
Aí, tá, bom, obrigado, né? O cara devolve o dinheiro, tirou as taxas do juros lá. Mas quem se ferra, no modo geral, vai ser o rapaz lá. Emprestou Então, a quer dizer, não vai ter maquininha. mais esse negócio de empréstimo de maquininha, né? Porque às vezes o cara é um pequeno empresário que tem lá a sua maquininha, o seu negócio, né? E aí, automaticamente, passou os 6 mil, porque acho que é 6 mil. Para mês, 6.750. E aí, vai emprestando aqui, emprestando para aquele solidário, amigo, né? Pessoa com a ONG, fez um evento, tal. Isso parece que assim, agora acabou, não vai ser. porque né? agora vai ter a soma para quem é MEI, vai ter a soma da receita dela, como MEI, com o que ela receber na pessoa física também. A Que é outra Receita coisa Federal, também, né? Tem que distinguir. Você tem uma MEI, uma empresa, você faz uma conta, você tem uma coisa particular, você faz outra, também não pode dar essa mistura, porque né? a Receita Federal, ela está investindo muito em tecnologia. Então, ela está confrontando mesmo as contas bancárias ali da pessoa física que tem uma MEI. Então, o que vai diferenciar só é o que ela recebe como CLT. Isso não conta. Então, se ela tem um registro em uma empresa e ela recebeu ali o salário dela, isso não vai entrar. É porque Mas lá o já que ela- desconta os impostos, já tá Isso. tudo certinho, né? Certinho. Agora, o que ela recebe na MEI e o que ela recebe de pessoa física, isso vai juntar. Então, ela tem que estar ligada para somar e não ultrapassar esse valor mensal. Na verdade, o valor é anual, tá? É 81 mil no ano. A gente faz uma média de mais ou menos 6.750 no mês. Mas um mês ela pode tirar 4, no outro ela pode tirar 8, então ali contrabalanceia, né? Então ela tem que tomar cuidado nisso, porque se ela começa a emprestar muito ali, até ela provar que não é dela Ou ela aquela esquecer, renda, né? Chegar no final, nem lembrou que emprestou a, né? até ela provar que não é dela aquela renda, ela já foi excluída ali e a Receita ela já te exclui te desenquadra, né? Na verdade, do MEI ali automaticamente, praticamente. Você tem que fazer todo um processo É isso que para é você uma questão. provar que não Vai é. ser automático, parece que vai ser essa transição, né? A pessoa que passou, ela vai ser automático, já não. Hoje em dia já é acontece assim, tá? assim, já? Quando você ultrapassa, no ano seguinte, dependendo do valor, né? Você tem ali até 20% para passar durante um ano, e aí você é enquadrado no Simples Nacional no ano seguinte. Quando você ultrapassa esses 20%, é dentro do próprio ano que você é desenquadrado e você retroage lá desde janeiro. Então a pessoa tem que ter muito controle mesmo, porque senão você vai pagar, vamos supor que lá em setembro você foi desenquadrado. Você vai pagar desde janeiro daquele ano tudo com multa e juros do imposto do ano todo. Meu Deus. Entendeu? Então a pessoa tem que ter um controle para não ultrapassar esse limite anual, né? Para poder continuar dentro do MEI, quem é MEI, né? E aí, conforme vai crescendo, estudando novos casos para mudar para o Simples Nacional, que é sempre anual. A gente faz Balanço, a levantamento, escolha do regime é sempre anual para as empresas, né? Então, se ela viu que ela no ano, o MEI dela já está quase ultrapassando, já é ideal que ela no ano seguinte já se torne um Simples Nacional, para ela não correr esse risco de ter que retroagir tudo no meio do ano. Entendi. E quais os erros que os empresários eles estão cometendo hoje? Quais são assim as dificuldades ou erros mesmo, né, que os empresários sem ter esse entendimento, né, que é preciso, gente, falo mais uma vez, a reforma tributária, ela é precisa se entender, né, as pessoas, os empresários, microempresários, eles precisam entender que eles precisam saber o que vocês sabem, né? E quais que são os erros que os empresários estão cometendo hoje? Eu acho que você colocou bem a questão da maquininha, que é um fato que ocorre, porque isso né? aí a gente Então, vê por aí, né? Empresta sua maquininha, empresta sua fazer uma maquininha. festa, quebrou a Exatamente. minha, eu vou não sei o quê, eu não tenho como passar, passa para mim aí a sua maquininha. A Tem gente também vê a isso. questão do Pix, né? Me empresta sua conta para receber um Pix. E assim, Verdade. você vai emprestando a sua conta bancária para você receber um Pix, aí vai acumulando. Só que na hora que você é chamado na Receita para explicar, ou Até mesmo você você explicar, desenquadrar, eles não vão querer entender que esse Pix não era seu, você repassou ele. Então você vai ter uma carga em cima daquele valor de receita que entrou dentro da tua conta, na tua conta corrente. A mesma coisa a movimentação da maquininha, né? O pessoal faz essas. Não te cortando, teve um problema uma vez com uma amiga minha que ela não declarava um carro no imposto de renda dela. Ela tinha um carro lá e não declarava. Só que ela vendeu esse carro e esse carro entrou aonde o dinheiro? Na conta Na conta dela.
e aí a Receita Federal pegou e ela teve que explicar por que esse dinheiro entrou na sua conta. Aí ela falou, Exatamente. na época tinha um carro, mas aqui não está aqui declarado o carro, como é que é isso? Olha que loucura, mas Mas vai é a lá. mesma coisa da maquininha, né? Toda aquela transação que você faz no seu estabelecimento na maquininha, a maquininha, a operadora da máquina, ela repassa essas informações para a Receita Federal. Então não é uma coisa oculta, né? Então ela sabe o quanto que você movimentou dentro da maquininha. E às vezes você está movimentando uma coisa que não é sua. De fato, esse empréstimo não é sua, né? Exatamente. Só que na hora que for fazer o cálculo desses impostos, considerando como uma receita, ela não vai querer entender que essa receita não é sua, ela vai tributar como sendo sua. Então, eu acho que o maior desafio dos empresários com a reforma tributária é a organização administrativa. E a separação, que é da empresa, o fulano não tem a maquininha, ele vai ter que ir atrás de ter uma maquininha para ele e assim vai, porque assim vai. senão você vai se prejudicar, porque na hora que você tiver uma notificação da Receita, como que você vai justificar? E esse é o erro mais comum que as pessoas fazem ou existem outros erros? Ana, Rose, A conta bancária também. Normalmente eles não abrem conta de pessoa jurídica e fica recebendo muito na pessoa física. E eles precisam entender que são pessoas diferentes. Apesar de ser a MEI, sou eu, né? Mas assim, a pessoa física é uma pessoa e a pessoa jurídica é outra, são separados. Então, a conta bancária é uma coisa que o empresário ainda erra muito. Continua recebendo na pessoa física. Quer completar? Não completar? Não. Já falou Completa, eu acho que é Não, bacana. é isso. Porque assim, olha quantas informações nós estamos extraindo de um podcast, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir, porque graças a Deus a gente tem bastante audiência, e se tratando de uma coisa que não é comum a gente falar sobre isso. As pessoas não falam sobre isso, né? As pessoas só falam de coisas boas, alegre, ou tragédia. Menina, quer ter audiência é tragédia, não é? Se tiver uma tragédia aqui, isso aqui ia bombar. Mas são assuntos que realmente até a dona de casa precisa ficar sabendo de algumas coisas assim, não é? Até aquela pequena empreendedora que faz um brigadeiro, aquela que faz um bolo para fora, que tem um MEI, né, bonitinho, quietinha lá no cantinho dela, e aí chega um cunhado, chega um primo, chega um tio, me presta a máquina que eu vou usar. Isso é muito importante, a gente está explicando aqui. Fala, Rose. Exatamente isso. Esse é um dos maiores erros que acontece no Brasil, né? Os empresários, e não só empresários, as pessoas, elas não se atentam à disciplina financeira. Nós somos um país que não temos educação financeira na escola. E isso seria extremamente importante, porque quando a gente tem um negócio, este negócio estar organizado para você poder olhar para a sua estrutura e ver até onde você pode ir ou não, é muito importante. E sem organização e sem disciplina, você não consegue ter essa visão. E agora, com o split payment, o que é o split payment? É a divisão automática, é a divisão, traduzindo literalmente, é a divisão do imposto, a divisão do pagamento. O cliente paga, o governo já retém, né, a parte do imposto e cai o líquido na conta do empresário. Eu imagino aquele impostômetro que tem lá no centro da cidade. Maravilhoso. Meu Deus do céu, né? Do jeito que o Brasil já está daquele jeito, a hora que o governo automatizar tudo isso aí, meu pai amado. Se os empresários continuarem, alguns, não vou dizer todos, mas com essa mentalidade de não ter organização financeira, ele não vai conseguir ter um fluxo de caixa forte para poder passar bem pela reforma tributária. E a reforma tributária, apesar de ser um desafio, ela também é uma grande oportunidade, mas é uma oportunidade para quem está buscando se preparar e se organizar. Eu acho que toda empresa tem que ter um contador dentro do seu escritório, né? Sim. Acho que é fundamental, né, dentro do planejamento, porque tem empresários que ainda não acreditam nisso, né? Acham que que eu acabei de falar, que são contador, ele é parte financeira, ele é o próprio funcionário, ele é tudo, né? Eu acredito que é o olho como é que é acreditado? O olho do dono que engorda o pai. Acredito nisso e de fato é. Porém, né? Tem que ficar de olho, mas tem que denominar as funções para cada um, que cada um fique de olho em cada função, mas que é essencial
e estratégico, né? A questão do contador passa a ser, né? Agora, né? Passa a ser Sim, uma questão a estratégica. contabilidade agora ela é bem estratégica, assim, né? O contador é quem vai te ajudar a enxergar os números da sua empresa, né? Muitas empresas pequenas, elas fecham nos 2 primeiros anos por essa falta de organização. Então, com uma contabilidade consultiva ali que te ajuda e te explica, traduz os seus números, você consegue compreender melhor, precificar melhor, e aí você consegue garantir a continuidade da sua empresa, né? Na verdade, vocês não estão mais naquela linha de que só calcula imposto, né? Não, Vocês estão hein? numa Faz linha tempo já de que consultoria, né? É. Os contadores viraram os verdadeiros consultores, né, das empresas nessa questão financeira, né? Então não é só a questão de imposto mais, né? Por isso que eu falo, a importância que existe dos contadores, que já não é mais aquela lorotinha, negócio. Vocês acabam saindo daquela situação que as pessoas achavam que seriam coadjuvantes ali para o protagonismo, de fato, né? Com essa questão financeira das empresas, né? E vocês estudam muito sobre isso? Como é que é o dia a dia de vocês? Porque cada hora é uma coisa, a gente não fica ali na mesmice, né? Fala um pouquinho dessa rotina de vocês aí, até né, para a gente poder entender, porque veio essa reforma tributária nova, olha, a gente tem... E corre vocês lá para estudar, para saber, poder entender e poder passar isso de uma maneira mais consultiva, né? Uma consultoria, de um coach, né? De palestra, que tudo que vocês... Como é que é o dia a dia dessa correria? Porque vocês são mães, vocês são mulheres, né? Tem outros a fazer. Como que é esse dia a dia, esse corre-corre, até para poder passar e é difícil, deve ser muito difícil também botar isso na cabeça, poder passar. Como é que tá? Como é que é isso? É bem puxado. Eu imagino, acredito. Até mesmo porque a gente entrou na reforma tributária e nem alíquota nós temos, né? Então, assim, todo Pois dia... a Rose comentou, a gente ainda não nem tem esse alíquota. valor. E todo dia é uma instrução normativa diferente que sai para um tipo de regime. Você acha que o governo está perdido com a alíquota, não definiu a alíquota ainda? Ou eles querem fazer tudo correndo? Como é que é? Eu acho que Pelos ele está estudos. querendo trocar o pneu com o carro andando. Na verdade é isso. Então, assim, vai se ajustando e vamos indo. Jeitinho Só que brasileiro, né? jeitinho Aquela coisa, brasileiro, né? né? E, na verdade, o governo está querendo falar, 2026 foi dada a largada e a gente vai empurrando. A gente tem até 2033 para regularizar isso. Mas, na verdade, até 2026 tem que ser essa alíquota, porque não saiu. Então, muitos empresários não sabem ainda qual é a carga tributária que ele vai ter sobre isso. Então, assim, no dia a dia, ele é muito corrido por conta dessas instruções que ainda está saindo e também a questão do Portal Nacional, que agora também ele faz parte também da reforma tributária, porque temos várias prefeituras, cada uma tem um layout diferente para emissão de nota, e entrou agora um emissor nacional. Então vai ser um único layout só, né? só para poder emitir essa nota. Só que esse layout ainda não está rodando, vamos dizer, nem 50%. Então, o empresário hoje, ele já tem essa dificuldade na emissão da nota, que também não está 100%. Então, ele depende muito dos contadores, porque você imagina, você precisa emitir uma nota, você não consegue. Então, você precisa da orientação de um contador para poder emitir essa nota. Então, o nosso dia a dia é nessa corrida, né? Vendo o que sai de novo para repassar para o empresário, tentar dar o suporte para o empresário e, ao mesmo tempo, como mulher, como mãe, cuidar do dia a dia, cuidar da família, cuidar de criança, fazer janta, né? Sim, é uma Tem que loucura, é uma comer. loucura. Então é tudo junto ao mesmo tempo, né? E nós aqui da Contiquá temos ainda nós como suporte, né? Que uma vai tem ajudando isso a ainda, outra né? também, que já é um bom adianto, né? Então, às vezes, sai alguma instrução que ninguém viu, a gente já está Fica ligado, antenado, passa né? no grupo, Uma lá já das- passa né? para outra e assim vai indo, mas é bem puxado Eu o dia a dia. imagino. Essa é impressão minha, se eu tô falando besteira, alguma coisa assim, que eu vou pensando e já vou falando, porque eu gosto assim. Você falou que existe, agora vai ser, não vai ter mais diferença de municípios, essas coisas, vai ser um imposto único, né? Eu sei que tem muitas empresas que saem, por exemplo, da Grande São Paulo, que é um imposto muito alto e tal, né? E aí vai lá para um pouco mais afastado para a cidade do interior, né? Eu pego os municípios mais próximos, aqui nós, São Caetano, né? São Bernardo, e tem mais Barueri, né? Enfim, tem vários, né? E aí você me fala agora que os impostos vão ser um para todos os locais, né? De que maneira isso pode impactar
nos municípios, nas cidades? Existe algum estudo sobre isso? Como é que isso vai ser impactado? Quer dizer, será que a gente vai ter grandes perdas das empresas nos interiores? Isso vai prejudicar a cidade, né, o governo? Como que é isso também? Então, uma das propostas da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, que é justamente isso, né? As empresas no cenário antigo, algumas empresas recebiam benefícios de determinados Sim. lugares para levar suas empresas para lá. Com a reforma tributária, isso cai por terra. Por quê? A reforma tributária, ela é a reforma sobre o consumo. Então, o governo entendeu que esse imposto é nada mais justo do que ser utilizado aonde as pessoas estão consumindo. Então, imagina que a empresa está em São Paulo, produzindo em São Paulo, mas ela produz basicamente mais para uma determinada região. Então, aonde está ocorrendo o consumo é que o imposto vai ser utilizado. Então, acaba toda essa premissa das Porque pessoas de uma certa terem... maneira isso é bom, né? Porque os valores ficam iguais para todos, não é? No caso. Sim, sim. Né? Não tem, porque às vezes você compra um negócio e fala, precisa ver a alíquota, não sei do que é 18%, que é outra não sei quantos por cento, né? Então tá, então eu vou comprar meu carro lá em Belo Horizonte, que é mais barato, depois eu transfiro para cá, né? Fica essa bagunça. Agora não vai ter mais isso. Não, isso deixa de existir. Vai existir um comitê gestor, né, que vai regularizar essa questão toda, a parte dos municípios, para fazer com que esses lugares onde onde deram esses benefícios fiscais para atrair as empresas, como eles poderão manter essas empresas, né, ou manter uma logística, a praticamente, vai ter que economia. fazer uma logística Então, sobre é tudo esse isso. comitê gestor que vai Que é esse cuidar dessa questão para que esses municípios não fiquem, não sejam E prejudicados. porque, de uma certa maneira ou de outra, se a gente pensar em São Paulo, né, a capital do país, né, que a gente fala assim, onde tudo ocorre, né? Quer dizer, talvez será que essas empresas não voltam para São Paulo? Por questão de transporte, né, questão de flexibilidade, né? E isso vai gerar um conflito muito grande, porque vai ter muito desemprego nessas cidades pequenas, na verdade, porque isso ajudava de uma questão, né, trazendo o fluxo de trabalho para as pessoas do interior, né? Aquela questão toda, nossa, chegou uma empresa grande aqui, tem muita vaga, né? E aquela coisa, e a própria empresa com a prefeitura ajuda a região local ali e tal. Quer dizer, isso assusta um pouco, né? De uma maneira ou de outra, assusta pouco, aglomera mais a cidade de São Paulo ainda, né? Não tendo essas divisões. E isso foi bem estudado, na opinião de vocês, ou não? Então, justamente essa função do comitê gestor. Comitê. Né? Se a empresa não é mais interessante para mim, porque minha logística é melhor em São Paulo, Sim. porque lá eu tenho mais opções. Então, esse comitê ele vai trabalhar para fazer com que a empresa tenha os mesmos benefícios aonde ela já está alocada. Então, esse comitê vai trabalhar em função disso, diminuindo ali os prejuízos dessas empresas que tiveram benefícios fiscais e fazendo com que elas continuem onde estão, atraindo de alguma forma. De uma certa maneira, é um grande trabalho. Esse comitê vai ter uma dor de cabeça grande, esse comitê, né? Porque se você parar para pensar, se tudo é igual, né? O que pode ser diferente? Fica aí a questão, né? Essa interrogação, na verdade. Se você quiser saber mais, procura a Quantiquar aí, que elas vão te falar também. Então vai ficar dando tanto né? Aí nem precisa nem contratar vocês para fazer esse coach, na verdade. Vamos lá. Eu queria um pouco mais de explicação sobre o IBS e o CBS, né, que são siglas novas que entrando nesse mundo corporativo, nesse mundo porque ficou meio, você fala IBS, o que significa IBS? O que significa CBS? Vai ser uma substituição de outras siglas aí, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas, por isso que eu falo, o programa ele tem que ser claro. A gente fala assim, IBS, é que nem os gays, LGBT, antigamente era LGBT, ok, gays, lésbicas, simpatizante. Agora é GBTQ, RHIJ, né? E complica as pessoas, complica, Rose, complica, né? Então eu queria uma forma mais explicativa, uma forma mais direta, por que vai substituir,
né? Quais vão ser tirados, porque é uma substituição, então alguns impostos vão ser tirados para esse aqui, né? Então eu queria, o que significa a palavra IBS, a sigla, e ICBS? E por que isso vai substituir vários impostos? Isso, IBS, Imposto sobre Consumo, CBS, Contribuição sobre Consumo, que na verdade é o IVA, né, Imposto sobre o Valor Agregado, dividido em IBS e CBS. IBS é a parte das prefeituras e Estado, CBS é a parte federal. Então, esses impostos vão substituir o PIS, COFINS, substitui tudo isso, né? Não é que vai acrescentar, né? Que é importante isso, tá vendo? ICMS, IPI e o ISS. Todos esses vão deixar de existir e serão substituídos pelo IBS e CBS, que veio com a proposta de simplificação. Isso que eu ia perguntar. Isso vai simplificar ou vai complicar mais a situação? Mas... Bom, geralmente o governo vem com essa proposta de simplificação, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? A exemplo do Simples Nacional, que de simples não tem nada. Então, assim, muda a sistemática, como a gente já falou aqui, vai precisar ser analisado caso a caso. Por exemplo, o Simples Nacional, que hoje tem a sua alíquota fechada, e ele vai ter que identificar qual o melhor cenário para ele. Ele vai ter a opção de pagar o IBS e CBS dentro do DAS, do Simples Nacional, ou por fora. Se ele paga por dentro, ele dá pouco crédito, porque agora a gente vai começar a trabalhar com questões de crédito. As empresas vão querer crédito para pagar menos impostos. Então, se esse Simples Nacional ele vende para uma revenda, essa revenda ela precisa de crédito para diminuir os seus impostos. Se ele continuar pagando o IBS e CBS dentro da alíquota do DAS, a margem de crédito que ele vai dar é pequena, então ele vai perder mercado. Ele vai perder a concorrência. Da mesma forma, a precificação, né? Hoje as empresas, os impostos são embutidos no preço. Com a reforma tributária, não. É por fora, o preço é por fora. Então, as empresas vão ter que rever a sua precificação para não perder no mercado, não perder a concorrência. Então, se alguma empresa pensar, eu não quero ter esse trabalho, vou continuar com a minha precificação do jeito que está. O meu Simples está ótimo, estou pagando dentro do Simples, não tenho problema, vou continuar. Vão existir empresas do Simples Nacional que vão estudar estrategicamente e vão conseguir ganhar mercado dando crédito para as pessoas, entende? Então, assim, muda nesta questão de que as empresas vão ter que olhar para a sua situação e ver o que é melhor para ela. Por exemplo, eu sou um Simples Nacional, eu vendo só para o consumidor final. Consumidor final, ele vai assumir essa carga, ele não vai ter crédito, né? Com exceção de algumas questões de cashback, né? Que aí depois, se as meninas quiserem falar a respeito. Mas, fora isso, o consumidor final, ele não vai se beneficiar de crédito. Então, se eu sou um Simples Nacional que vendo para o consumidor final, eu não preciso me preocupar com dar crédito. Eu posso continuar pagando IBS, CBS dentro do Simples com uma alíquota menor. Então, percebe que cada situação é uma situação? Sim. A gente tem que analisar cada caso estrategicamente. Olha, até engaguei aqui, né? Nossa. Até porque vai gerar uma guerra entre os próprios empresários, né? Sim. Então, quando a gente fala de créditos, se eu vou te ofertar crédito, você vai querer trabalhar comigo. Se eu não te oferto crédito, você vai atrás de quem te oferta. Então, basicamente vai funcionar dessa forma. Igual quando nós estávamos na época da nota paulista, que o pessoal colocava CPF em tudo para poder ter crédito. Na reforma tributária para o empresário, vai ser o mesmo sentido. Então, você vai, como empresário, você vai procurar fornecedores que ofertam crédito para você. Por quê? Esse crédito vai te trazer uma redução de imposto. Então, você vai, lógico, querer ter esses créditos. Então, quem não oferta crédito para você, ele vai ter que ou diminuir o preço para ele ser atrativo para você, ou senão você vai procurar uma outra pessoa. Então, se o empresário não se preparar em questão a isso, ele fica fora do mercado e automaticamente ele fecha as portas. E fecha, né, gente? Não tem jeito, né?
Fecha mesmo. E um ponto importante também que para você conseguir ter esses créditos, você vai precisar pagar o imposto. Então não vai ser mais o governo ali que vai ficar cobrando o imposto, né? Vai ser ali a pessoa que comprou a mercadoria, ela vai querer crédito. E aí, se você não pagou o imposto, você não consegue repassar o crédito também. Então vai ter Tá essa. amarrado o negócio, tudo O amarradinho ali, governo ele né? amarrou tudo isso por conta da questão da sonegação dos impostos. Então, ele está amarrando tudo até 2033. Vai estar tudo muito bem amarrado, né? Conforme a legislação, né? Se tiver. Mas eu acho que isso daí também vai ter uma briga ali entre os empresários ali, a questão dos impostos, porque ele Sim. vai querer crédito. Você não tá pagando imposto, então eu não vou fechar com você. É uma divisão, vai ser uma disputa, né, na verdade, né? Porque, complementando o que a Pri tá falando, porque assim, se eu vendi para você, você me ofertou um crédito e você mesmo não pagou o seu imposto, eu não vou poder utilizar desse benefício do crédito. Então, os empresários, eu vou ligar para você e vou falar assim, por que que você não pagou o seu imposto? Eu não consigo tomar crédito porque você não pagou o imposto. E aí Vai ser essa vai ser cobrança, essa né? cobrança. Então, assim, o governo ele não vai cobrar mais. Quem vai cobrar vai ser São os próprios empresários. empresários, né? Então, eu vou falar, se você não pagar o imposto, o mês que vem eu não trabalho mais com você. Porque eu tô com um crédito barrado, sem poder utilizar. Então, eu vou pagar imposto maior porque você não pagou o E seu na verdade, imposto. isso teria que ser desde o início, quando começou tudo, Sim. né? Para ficar uma coisa organizada. Muitas empresas não quebrariam, né? Sim. Se fizesse tudo certinho, bonitinho, né? Exatamente. É o jeitinho brasileiro que daqui e dali acaba estrupiando as pessoas, na verdade, né? Acaba desorganizando, Uhum. não tendo uma organização, como vocês estão dizendo. E agora a palavra é organização, É, a né? Dentro da sua palavra empresa, é né? organização e o empresário olhar para a empresa dele como um empresário. Olhar para os números, saber fazer uma leitura de tudo que acontece dentro da empresa dele, porque até em questão de precificação também vai ser um impacto. Se ele não olhar sobre isso, ele vai ter um impacto em contratos futuros também, porque a reforma ela vai até 2033. Então, se você não olhar para contratos futuros que você tenha, você pode se prejudicar também em questão a isso, né? Então, assim, a palavra-chave é organização. Organização, né? Ufa, quanta coisa, né? Eu gostaria de acrescentar aqui do exemplo que eu dei para o Simples Nacional, que vende para o consumidor final, né? Mas eu gostaria aqui de abrir um parênteses e exemplificar com uma situação. Imagina que você tem uma empresa que oferece um produto para a pessoa física que não vai precisar de crédito. Então, você não se preocupa em pagar o IBS e CBS por fora, você vai pagar ali por dentro, pagar um valor menor, mas o seu concorrente, ele teve a sacada, que se ele pagar IBS e CBS por fora, ele vai ofertar crédito. E aí, quando eu falei da questão dos cashbacks, algumas pessoas inscritas nos programas de governo, elas vão ter direito a cashback para se beneficiar na conta de água, luz, gás. Então, imagina que esse Simples Nacional, ele está numa região onde existem muitas pessoas inscritas em programas de governo, interessadas em cashback. Então, ele está lá. Na primeira situação, ele não se preocupou, ele vai pagar o IBS e CBS por dentro, não vai oferecer o cashback. Mas o outro, ele teve a sacada. Ele falou: não, se eu oferecer crédito, eu vou ganhar cliente. Então, ele se beneficia disso, oferecendo crédito e divulgando esse crédito e ganhando a concorrência. Então, você percebe que são situações estratégicas e não importa o tamanho da empresa e nem o segmento, tudo vai depender de uma análise. É uma loucura, né? Planejamento tributário. E tudo vai depender da sua contadora, né? Sua contadora, né? E aí vamos, ufa, né? Tanta coisa, né? Quanta aquela loucura, né? E a gente fica meio doido, né? Com essa questão, né? Os empresários, os donos de empresa, deve estar quebrando a cabeça por aí e vocês vão ter que montar esse quebra-cabeça para essas empresas, né? E vamos dar uma relaxada um pouco. Vamos falar um pouco mais da Contiquá, né? De vocês, mulheres, empreendedoras, que tiveram essa ideia incrível, né? Que eu vejo vocês dando palestras, assim, aqui no bairro do Ipiranga, ali na associação comercial, em algumas empresas, que eu conheço algumas de vocês mais pessoalmente, e eu vejo essa grande sacada que vocês tiveram diante desse terror que é a reforma tributária. Né? E não só isso também, né, como as outras coisas, mas deram início, eu acho que cada reforma tributária, essa unção de vocês, né? E se tratando de mulheres, né, que a gente vê aí, né, o país hoje está numa loucura
nessa questão de feminicídio, nessa questão de, né, que a gente ultimamente vem, né, um país sem leis com relação pesado, de fato, com as mulheres, né, e abrindo um precedente aqui, um pouquinho da reforma tributária deixar de lado, né, eu queria a opinião de vocês sobre esse empoderamento que vocês estão tendo, né, que vocês são mulheres empoderadas, né, mesmo a bonitinha ali falando que é tímida, né, Priscila, mas já tá aí na blogueirinha, tudo ela posta, né, então de fora das câmeras é uma coisa. E esse empoderamento de vocês, com esse mundo, né, que a gente vê números assim alarmantes com o feminicídio, né, e vocês aí dando exemplo de mulheres empoderadas, qual o recado? Eu queria que cada um falasse, tá? Não deixar só uma, não. Qual o recado que você dá para aquela mulher que está ali sofrendo, né, um abuso? E eu tô falando isso aqui agora até para a questão desse mês das mulheres, né, que são vocês, né, que dia 8 foi o dia da mulher, né, e não é só o dia 8 que é o dia da mulher, acho que o dia da mulher é todo dia, né, porque se levanta com a sua família, eu falei, eu não quero ser mulher na próxima encarnação, né, brinca, tal, mas eu acho importante a fala de vocês, né, nesse momento tão de acalante, sei lá, um momento que o país vem passando, né, sobre o feminicídio, essas leis tão inaptas, essas leis são que não estão sendo valendo, né? Você vê que a mulher, ela vai até a delegacia e lá ela consegue uma medida protetiva e essa medida protetiva, ela nada é feita, aí a pessoa vai lá, aquela pessoa que tem a medida, não pode chegar a 100 metros, o cara chega e mata a pessoa, o cara chega e estupra a pessoa, o cara chega e bate na pessoa, né? Então essas leis eu acho que realmente precisa os governantes, não só nas leis trabalhistas, que é beneficioso para eles, né? Essas leis, né? Que não, a gente está vendo aqui que vocês estão falando que o governo tem um grande benefício em cima disso, né? E nas nossas leis mesmo, que é dessa questão do feminicídio, das mulheres, de roubo, de assalto, de morte, de homicídios, né? Que a gente vê, e a gente vê cada vez mais o país se entrando nesse buraco. Então eu queria a minha opinião de vocês sobre esse empoderamento que vocês têm. Às vezes tem uma mulher que está escutando vocês, o que vocês diriam para elas? Ai, mas elas são descoladas, imagina, elas falam bem, eu estou aqui tão tímido, escutando, assistindo esse programa, não vai sair de mim. Qual que é a dica que vocês dariam para essas mulheres? E o que vocês acham de tudo isso também, claro. Domênica. O que eu queria deixar aqui para essas mulheres é que a mulher ela pode ser o que ela quiser e ela pode entrar aonde ela quiser e a mulher ela é aquela espécie de pessoa que qualquer coisa que você jogar na mão de uma mulher ela faz. Então, mediante a todos os fatos que nós estamos vendo por aí, eu acho que a mulher hoje em dia, além de pensar na casa, ela tem que pensar muito nela. Ela tem que pensar em entrar para uma arte marcial aí para conseguir também saber se defender de uma forma melhor, né? Porque a gente não pode ficar refém a tudo isso que acontece, né? Porque a mulher, ela é muito frágil, mas ela por dentro também ela é muito forte. Então, a minha mensagem para as mulheres é que elas podem realmente fazer o que elas quiserem e elas têm que enfrentar isso de frente mesmo, né? E eu acredito que as leis precisam mudar para ontem. Para ontem. Para Isso ontem. é difícil. Obrigado, amiga. A Rose. Bom, eu queria Põe lá, essa dizer... mulher aqui, eu vou te falar. Eu conheço a Mary. Vai. Senta que lá vem história. Ai, tem história, viu? Nosso Tem. passado nos condena. Eu acho que nem tanto. Eu acho que não condena, não. Eu acho que a gente viveu bastante, vive, né? Sim. E de antemão quero dizer que eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo, porque eu vejo o seu crescimento, eu vejo que você passou por vários questão e Sim. questão de feminicídio também Sim, você já passou, sim, né? sim. Minha amiga guerreira, uma mulher, uma mãe dedicada, uma mulher guerreira que está aqui hoje contando não contando a sua história, mas fazendo com que as pessoas cresçam. Imagina, eu tenho muito orgulho de você, viu, amiga? A gente tem mais de 30 anos de amizade, a gente se conhece desde de pequeno, e eu não esperava tudo isso de você, e eu tenho muito orgulho de saber aonde você chegou e saber onde você vai chegar. Porque eu te conheço muito bem, sei o que você passou e deu a volta por cima. E essa volta por cima que eu quero que você dê essa dica para essas mulheres. O que eu quero dizer é que nenhum lugar tóxico deve segurar uma mulher. Que a força da mulher, ela é imensa. E quando uma mulher
pega a mão de outra mulher, ninguém segura. Então, as leis têm que ser mudadas e a nossa luta tem que ser uma luta sem fim, sem cansaço. A gente tem que lutar dia a dia, sair de situações tóxicas, ter força, buscar apoio, buscar Não se intimidar, né? conhecimento, não se intimidar, não abaixar a cabeça, não se diminuir por ninguém. Nós juntas somos imbatíveis. Ninguém solta a mão de ninguém, Ninguém né, mulher? solta a mão de ninguém. É isso aí. A Pri, vamos lá, Pri. Você que é mulher, que está assistindo esse programa, se você tem um sonho de fazer algo, se você tem medo de fazer algo, não desista, né? Porque nós, mulheres, nós temos uma força ali enorme dentro da gente. Se você está tendo ali um relacionamento abusivo, tenta procurar algo ali para te ajudar. Sair dessa situação. Então, você que está assistindo, busca ali os seus sonhos, vá atrás, não deixe que ninguém te prenda para você conseguir fazer algo ali que você quer. E o fato da Priscila estar aqui já falando já é um grande, Nossa, já não é, Pri? verdade, para mim Não é um já- estigma que sim, está se rompendo hoje, né? Atrás de uma câmera, falando no microfone, né? sim. Porque às vezes a mulher ela acha que ela é muito poderosa por detrás, né? Ah, não, eu não quero aparecer, eu não quero. Não, é a hora de aparecer sim, é hora de gritar sim, é hora de falar na hora o que está acontecendo, não deixar para depois, não se intimidar e gritar. Gritar para os quatro cantos para ouvir e você ser escutada, porque eu acho que é isso. Parabéns também, Priscila, por essa sua dedicação e por estar aqui hoje, né? Porque a Priscila era uma que não vinha, né? Não vou, Eu não vou queria aparecer. desistir. Vá vocês, né? E parabéns Mas a pela gente tem que sua. enfrentar o medo, tem que se arriscar mesmo, porque se a gente não se arriscar, a gente nunca vai saber, né? Se deu certo, se eu não for lá e for fazer o que tem que ser feito, né? Então, foi um processo, foi difícil eu vir, gente, mas Não é olha, impossível, tá nada é aqui, impossível, né? eu tô aqui, venci. É isso aí, Aninha. Bom, eu acho que tudo que elas falaram, né, realmente a mulher ela tem essa força, né, a mulher ela pode tudo e ela não tem que se intimidar, nem só por homens e nem por outras mulheres também, que às vezes se acham melhores do que ela, né? Então todo mundo consegue, né? Às vezes vai de pouquinho em pouquinho, vai ali pegando o seu espaço, né? Mas ela consegue, ela chega. Então, toda mulher que está intimidada ali por questões familiares, né? Questões que ela se sente ali oprimida, mas que ela sabe fazer alguma coisa, ela precisa de ajuda, ela tem que pedir, nem que seja para uma amiga, né? Ela tem que conversar ali com alguém que ela possa confiar. Às vezes ela não tem um amigo, mas existem hoje aquelas 180 que você pode ligar, que você pede Anônima, ajuda, ligações anônimas, né? Ela não tem que ter medo, né? Porque realmente ela pode tudo. E assim, a gente na Contiquá, a gente tenta ajudar também, principalmente essas mulheres. Porque elas querem começar, elas querem ter um negócio, mas elas não sabem onde começar, elas não sabem qual o primeiro passo tomar. Então, o objetivo maior da comunidade é esse, é ajudar ela a iniciar nesse empreendedorismo, para que ela possa ver a força que ela tem. É o que a Rose disse. Juntas, a gente é mais forte. Então, sozinha, às vezes, ela não consegue. Mas se ela tem alguém que consegue direcionar, ela vai vendo as habilidades dela, ela vai descobrindo coisas nela que nem ela sabia que tinha. Então, ela consegue ir além. Então, a gente aqui se uniu e, assim, não somos amigas de infância. Nós nos conhecemos nesses congressos que vão tendo, que a gente estudou muito, né? Então, a gente vai sempre, a gente se uniu e a gente viu a força. Isso que você falou da Rose, a gente ajudou muito ela numa fase difícil. Então, ela conseguiu se erguer também por conta de amigos, por conta dela mesmo, de descobrir nela a força que ela não estava achando. Porque ela é uma pessoa forte, uma mulher forte, mas ela estava se sentindo pequena. Mas a partir de hoje eu sei que ela sabe que ela pode muito mais. Sim. E não só ela, mas como qualquer uma que está assistindo, que de repente precisa de uma ajuda, de alguma coisa,
a gente está aqui não só nessa parte de empreendedorismo, mas se você precisa de alguma coisa, o que eu posso fazer? Vocês têm alguma dica? A gente ajuda também, porque somos todas mulheres e todo mundo pode se ajudar, né? E isso é incrível de vocês, é por isso que vocês estão aqui, trocando essas experiências e falando, né, para essas pessoas que aí estão aí camufladas, que também não entende aqui das reformas tributárias, né? Você vê o conjunto de tanta coisa que a gente já falou aqui hoje, né? Nosso programa está chegando no final, nossa, mas olha, foi sensacional. E você, todo mundo vai dar suas considerações finais aqui, é claro, mas eu quero que compartilhe esse vídeo com um amigo, marca o amigo aqui na nossa legenda, põe um arroba, né? Compartilhe com aquela pessoa que, de alguma maneira, os empresários aí, pequenos empresários, que não sabem dessa reforma tributária, passa para eles que é tão importante. Esse programa foi de uma importância tamanha para vocês que assistem, sobre essa parte agora do feminicídio, cada um tem a sua opinião aqui, e você vê que todas as opiniões se juntar, acaba sendo a mesma, né? Como a Rose me falou aqui, ninguém solta a mão de ninguém, pega na mão, né? E sai andando, né? Pega na mão e assume, né? Como diz aquela mulher, pega na mão e assume, de uma música era assim, né? E é isso, né? Então, a gente aqui do Pod Ipiranga também tem essa função também de trazer, de orientar, de passar essas coisas tão boas, né? Que como foi feito esse programa de hoje. O programa de hoje parece que é, com certeza, um dos melhores programas que eu já fiz aqui. Essas mulheradas aqui doidas. Fala aí, Rose. Primeiro, gostaria de agradecer, né? Sempre é um prazer estar aqui com você, com toda a sua equipe, foi um prazer. E gostaria de deixar aqui que nós, né, nós 4, nós damos treinamento nas eu vou pedir pro Guilherme colocar o arroba das meninas aqui depois, viu, Guilherme? Isso. Tá, o arroba das meninas, a gente já tem aí, do Contiquá, um individual de cada uma na fala delas, põe lá um arroba bonitinho, que as pessoas, às vezes a pessoa se identificou com uma de vocês aqui, numa empresa também, né, tá? Sim. Ou com todas também, que é a Contiquá, né? É isso aí. Além disso, treinamentos internos, nós damos palestras, né, consultorias, então estamos aqui à disposição de todos que queiram seguir o trajeto aqui dos desafios da reforma tributária. Tá certo. Eu que agradeço a sua presença aqui, viu, minha amiga? Obrigada por esse espaço, né, para a gente poder falar um pouquinho da reforma. Num contexto em geral, ela vem mesmo para assustar, né? Mas quem estiver preparado, quem contar com um contador para estar orientando os caminhos, ela se torna menos traumática, né? E conte com a Contiquá. Como a Rose falou, estamos aqui preparadas para poder dar consultorias em empresas, porque não é só o empresário que tem que pensar, mas também os funcionários que vão administrar a empresa dele. Então, nós estamos aqui preparadas para prestar esse tipo de serviço também, consultoria, enfim, e muito obrigada por tudo. Imagina, isso é um prazer para nós. Priscila. Quero agradecer pela oportunidade. Quem precisar de contadores, precisar falar com a Contiquá, pode falar com nós, todas nós. E mais uma vez, obrigada pelo dia. Espaço, né, gatinha? Eu que agradeço a sua disposição, tirar essa sua vergonha. Aninha. Eu quero agradecer mais uma vez por poder participar. Já é meu segundo A Ana podcast, a Ana, a Rose já não é a primeira vez. Quero agradecer o espaço que você tem dado para gente, para poder falar um pouquinho sobre isso, né? E para vocês, aproveitar e deixar um recadinho que dia 19 de abril nós vamos estar no Espaço Chico Sainz, né? Aqui no Ipiranga, com um projeto Casa de Cultura, para quem não sabe, né? Casa de Cultura Isso. do Ipiranga. Com o projeto Vozes Mulheres, que vai ter uma feira lá e nós estaremos com o nosso stand dando consultoria para quem precisar. Então, estão todos convidadas. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e muito obrigada. É isso, né? Que bênção de vocês, gente. Olha, eu preciso, no programa de hoje, aproveitar aqui, mostrar esse encarte, né? Que a dona Maria Inês, que mora ali na Rua das Municipalidades, eu queria deixar, pega esse microfone aqui, vem para lá que eu vou mostrar. Gente, de uma maneira tão carinhosa, cuidadosa, né? Ela fez os encartes da Gazeta do Ipiranga, antiga Gazeta do Ipiranga, né? E hoje nós, da nova Gazeta do Ipiranga, e ela deu para nós aqui, ó, esse encarte aqui. O que tem dentro desse encarte, gente? São jornais
antigos. Olha isso, gente. Olha que capricho. Caprichoso, né? Então aqui tem desde 2000 e tralalá, 2004, 2014. Ela deu esse exemplar pra gente. O meu sócio Pedrinho que tá aqui do lado trouxe. Falei, não, a gente vai ter que mostrar. Olha que capricho isso aqui, gente. Vou primeiro, né? Pro 2014, tá aqui, ó. Primeiro volume. Não sei se ela tem mais, mas ela doou pra gente isso aqui. Isso aqui a gente vai guardar, Dona Maria Inês, com muito carinho, né? São coisas assim que faz a gente seguir, né? Faz a gente seguir, né? E de uma maneira carinhosa, né? Então é isso que a gente recebe, e quando a gente recebe, a gente dá. Muito obrigado, Maria Inês, por essa relíquia aqui, né? Porque isso aqui vai ficar guardado na memória. Bom, gente, o programa foi esse hoje, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente, mais uma vez muito grato a vocês, mulheres empreendedoras, mulheres, né, que saem da casa de vocês para fazer a diferença na vida das outras pessoas, né? Isso é muito importante. Do mais, né, compartilha esse vídeo, clica aqui dá um sininho, clica, curte, compartilha, né? E é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta. Muito feliz de estar voltando aqui depois de uma longas férias aí do Pod Ipiranga. Não perca os nossos episódios seguintes, né? Que também, como esse, é muito importante para a nossa comunidade aqui do bairro do Ipiranga, tá bom? Então esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga, com muito amor, com muito carinho para você. E ó, super beijo e até a semana que vem, tá? Tchau!